Olá, pessoal. Bom, nós estamos aqui voltando com a nossa sequência de aulas de macros. Então, agora a gente vai aprender como é que a gente pode utilizar a variável e tornar a situação mais fácil ainda que na aula anterior, onde a gente dava mexidinhas dentro da macro para poder mudar o local onde ela executa. Vamos entender melhor o que está se passando, que a gente fez na última aula. Assim, na última aula eu procurei mostrar que em cima de todas aquelas macros que a gente gravou, ele tem momentos em que ele direciona a célula que vai receber a ação. Então, por exemplo, no primeiro código, então, lembrando que essa parte aqui da direita é o código da planilha. Então, assim, no primeiro bloco de código, ele vai fazer o trabalho de deixar uma célula negrito, grifada, as coisas que a gente tinha gravado. Então, assim, o que que ele faz? Primeiro, tem essa parte que diz aonde vai executar. Então, assim, aqui está dizendo que vai executar na célula B17. Aí a gente muda para B13. Então ele direcionou para a célula B13. Depois que ele executou essa parte, vem a outra, tem toda essa parte aqui mostrada em volta dessa figura aqui, que é o código VBA que vai fazer o trabalho de mudar a fonte, vai mudar para o tamanho 11, mudar para negrito, grifar. Então, no final, aquela célula que foi selecionada anteriormente, ela vai receber toda essa ação. Então, isso vai acontecer em outros blocos de código. Então, mais ou menos no quarto bloco, você tem um outro lugar que direciona a célula. Então, a gente mudou para F13. O que que acontece? Ele marcou a célula F13. Em seguida, veio o código que aplica a fórmula. Então, esse código ele vai colocar naquela linha para aplicar a fórmula que verifica o estoque nas quantidades e diz se vai ser estoque ok ou se vai ser necessário repor o estoque. E aí depois, outro lugar onde também direciona a célula, e aí vai direcionar na mesma célula F13. E aí em seguida vem outro pedaço de código que vai lá e vai tornar amarelo essa célula. Então, ou seja, talvez você ainda não saiba programar todos esses códigos, mas pelo menos você deve ter entendido esses locais que direcionam a célula. Então você já é capaz de gravou a macro que faz usou aquele gravador de macro do Excel, ele produziu o código. Agora você sabe entrar lá no código e sabe mudar que célula qual célula que você quer que execute. Então, isso que a gente passou a entender na última aula. Bom, agora a gente vai então incrementar mais a nossa macro e vamos passar a utilizar variáveis. Bom, então o que acontece então lembrando, aqui a gente tem a planilha, né? Legal, e aqui tá a parte de macros. Essa parte, como chegar nessa parte de macros a gente viu nas aulas anteriores. E o que que eu vou fazer? Eu estou dentro então do código da macro e aí eu vou começar a acrescentar variáveis nela. Então, então, primeiro vem a parte da declaração. Então, assim, por que que eu vou fazer isso já vai ser possível de entender quando a gente terminar. Então, assim, eu estou criando uma variável str', str' é o nome que eu criei, né? Então, o que acontece? Isso aqui é a declaração da variável. Eu poderia criar qualquer nome, eu poderia chamar de qualquer coisa assim, variável linha. Eu posso criar qualquer nome que eu desejar. Então, assim, Então, por enquanto, eu não vou entrar tanto nessa parte, até porque eu teria que fazer um curso montar aqui um curso de programação completo. Então, assim, só vou colocar str', e aí eu vou colocar str' igual a 3. Então, assim, o que que significa isso? Variável, ela serve para guardar informação, para você poder utilizar em outro momento. Então, nesse caso aqui, ele está guardando a informação 3, ou melhor, não é 3. Eu tenho que dizer, ali eu quero dizer qual linha. Então, no caso, vai ser a linha 13. Então, eu vou voltar para cá. Opa, volta. É, Ah, tá, eu fechei, na verdade, pronto. Então agora sim, eu vou voltar para cá e vou colocar 13. Então assim,
para que que eu utilizo essa variável? Porque eu estou guardando uma informação nela. E se eu estou guardando informação é porque eu quero usar ela mais para frente. E aonde eu vou usar? Eu vou usar aqui onde ele mostra esse B13. Então, ou melhor, eu vou apagar esse 3, vai ficar só B aqui. Porque lembrando que esse comando ele seleciona a célula. Então, e eu vou mudar aqui, vou colocar strlinha para chamar o strlinha. Então, isso aqui é um comando de concatenação, isso aqui é o símbolo do end, né? Aquele que fica no seu teclado na letra 7. Você aperta Shift 7, ele gerou esse símbolo. E aqui eu joguei strlinha. O que que ele vai fazer? Eu vou começar aqui dentro da macro, vou apertar F8 para ele começar executando. Então, a primeira coisa que ele vai fazer rodar é esse comando que está em amarelo e ele rodou. Agora ele vai rodar esse comando aqui, range é, b e mais a variável strlinha.select. Então, o que que vai acontecer? Ó, eu vou deixar aqui clicado na célula C4 e agora sim, eu vou apertar F8 para poder rodar esse comando em amarelo. O que que ele fez? Aí você viu, ó, ele passou a selecionar a célula B13. Aí para a gente ver melhor, eu vou mudar aqui. Eu vou mudar aqui na variável para mudar para a célula 9. Beleza. E aí eu vou clicar aqui eu vou selecionar aqui ó, a setinha para voltar para cá. Então, se eu clicar nessa linha e der Shift F9, ele mostra o que que tem na variável. Então, na variável tem 13. Agora, eu vou dar F8 de novo. Pronto. Se eu clicar aqui dentro desta linha e der Shift F9, ele traz o que que está dentro da variável. Da variável está 9. Então, o que que vai acontecer agora? É, aqui, ó, quando ele rodar esse comando, ele vai colocar é, na célula B, na coluna B e na linha que está aqui, a linha que está dentro da variável. Na variável está a linha, tá aqui, está a linha 9. Então, B mais o que está na variável vai ficar B9. Então, ou seja, se eu agora vamos observar o que vai acontecer. Eu vou rodar esse comando agora, pronto. Ele passou aqui para a célula B9. Então, só mostrar mais uma vez, agora eu vou mudar para a célula 11. Então, eu vou de novo arrastar para a variável. E aí a variável que estava com valor, deixa eu colocar assim, estava com valor 9. Depois que rodar esse comando, F8, pronto, ela vai ficar com valor 11. E agora, aí agora esse comando que vai então dizer que é para mudar para a célula B11. Então, só observa bem agora, a célula selecionada é a B9. Agora, logo depois que eu der F8 e rodar o comando, a célula selecionada agora é a B11. Então, ou seja, então, eu espero que você tenha entendido que eu criei essa variável com o intuito de armazenar uma informação. E eu utilizei essa informação e um dos comandos VBA, que no caso é o comando que seleciona a célula. Agora vem toda aquela parte de comandos que aplica às alterações em cima da célula selecionada. Então, assim, em cima da célula selecionada, que no caso é a B11, ele vai ficar rodando cada um daqueles comandos. Então, o que que ele fez? Pronto, ó, se a gente observar aqui agora, na célula B11 ele aplicou negrito, mudou aquela fonte esquisita que a gente escolheu, na época que gravou a macro, né? Ele colocou um sobrescrito nela. Então, ou seja, ele selecionou a célula e colocou e marcou fez todas as alterações. Agora está acontecendo a mesma coisa na segunda parte. Então, lembra que eu até coloquei esse comentário aqui de segunda parte. E essa segunda parte faz o mesmo processo. Ele seleciona as células que vai utilizar e depois ele roda um monte de comandos que faz as alterações na célula. Então, assim, ele quer selecionar a célula C3, D3, só que eu não quero que ele selecione a C3 e a D3, eu quero que ele selecione a C11 e D11. Aí, assim, tudo bem que eu posso muito bem simplesmente mudar aqui para 11 e para 11.
que aí ele vai selecionar as células corretas. Aí ele vai selecionar, então ele selecionou aqui e agora vai aplicar todo o código. Só que assim, a gente criou a variável justamente para não ter que toda hora vir aqui e ficar mudando isso. A gente quer que mudei numa vez só, então aqui na variável eu vou mudar a célula e todo lugar vai obedecer. Então eu vou clicar aqui em outras células, na C9D9, e vou voltar lá para macro, e agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou mandar ele utilizar a variável str'. Então, no lugar onde está 11, eu vou colocar aqui muda para str'. Eu acho que depois eu vou ter que colocar uma aula complementar sobre isso, porque para quem não entende programação ainda deve estar meio difícil. É isso que eu estou fazendo, colocando string, colocando esse comando de concatenação. Mas assim, por enquanto eu quero que você entenda como é que se utilizam as variáveis. Então agora sim, eu vou vir aqui e arrastar para cá. Pronto. Então o que que vai acontecer? Quando rodar esse comando, pronto, ele selecionou. Então, se você não viu, vou colocar aqui de novo. Selecionei esses dois, né? Aí, então, opa, acho que eu apertei coisa errada. Espera aí, falha técnica. Pronto. Então, assim, o que que vai acontecer? Observa aqui, a gente está selecionado aqui, e aí depois que rodar, ele vai marcar, ele vai jogar a seleção das células para essas duas. Então, eu vou aqui, rodei F8, pronto. Selecionou essas duas e pronto, deixou elas eh, marcadas. Aí assim, eu vou fazer a mesma coisa para todos os locais que seleciona a célula. Então aqui ele já ia executar outra parte do código que é para formatar essa célula aqui para duas casas decimais. Então eu vou apagar esse 3 e mandar ele ler da variável. Então a coluna e o que está na variável. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Coluna F, o que está na variável. E aqui é a mesma coisa. Então, todo lugar onde seleciona a execução, ele agora seleciona o que está na str'. Aí, beleza, ele vai executar, terminar de executar, executou tudo, legal. Mas assim, qual que é o objetivo de tudo isso? Bom, na aula passada, você aprendeu a identificar aonde ele está selecionando as células que ele vai executar o trabalho. Então assim, aqui ele selecionava uma célula e aqui executava o trabalho. Aí, aqui embaixo, mesma coisa. Aqui ele selecionava um bloco de células e aqui executava o trabalho. Aí aqui outro selecionava a célula e executava o trabalho. E aqui a mesma coisa. Ele seleciona a célula, aí ele executa o trabalho de aplicar a fórmula, depois seleciona a célula e executa o trabalho de aplicar a formatação em amarelo. Mas isso aqui. Então, assim, é, ou seja, você talvez não entenda todos esses códigos, mas pelo menos você já entende que você consegue abrir a macro e consegue alterar a célula que ele tem que executar. Agora, a gente colocou assim, aí o problema que você passou a ter, então, você já se livrou do problema de quando você grava uma macro, dele executar só num pedaço da sua planilha, e não aonde você quer. Agora você consegue, aí você passou a conseguir entrar na macro e passou a dizer aonde é para rodar as coisas. Mas aí você tem um trabalho de ficar mexendo todos os pontos, né? Tem que mexer nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto e nesse ponto, para que ele execute tudo na linha que você quer. Só que agora que a gente criou a variável, a gente só precisa mexer uma vez. Então eu vou mostrar como é que funciona. Se eu quiser agora que ele execute na linha 14, que eu faço? Eu entro na minha macro, eu mudo de 11 para 14 e mando rodar. Vou apertar aqui F5. Pronto, ele executou na linha 14. E eu não precisei dizer que é para executar na B14, na C14, na D14, na E14, na F14. Eu só preciso mudar aqui na variável, então eu vou mudar agora para 15. E a variável, aí ele vai guardar o número a linha 15 dentro da variável e vai utilizar ela em todos os pontos que a gente alterou o código para que ele utilizasse a variável. Então, vamos lá, vou mandar rodar de novo. Pronto, ele executou na 15. Se eu mudar agora para 16, executou na 16. Por aí vai. Se eu pegar esse outro bloco que está aqui e, e trouxer aqui para baixo.
Agora eu quero fazer a mesma coisa, então eu vou executar na 23. Então, 23, vou dar F5, executou. Vou executar na 27. Então, eu mudei aqui o código de tava 23, mudei para 27. Aí eu vou dar F5, pronto, executou na 27. Então agora percebe que ficou muito mais fácil. Você não vai ficar mexendo dentro da sua macro uns 4, 5 locais diferentes para poder ajeitar aonde tem que executar. Agora você só tem que entrar na macro e ajeitar um único lugar, porque você criou as variáveis, criou uma variável. Então, assim, agora está um pouquinho melhor aí, talvez para você trabalhar, né? Porque você consegue agora criar macros e você consegue é, coordenar melhor aonde ela executa. Mas assim, ainda assim tem um inconveniente que toda vez que você vai executar, você tem que entrar no código da macro e mexer. Se você, por exemplo, apertar a tecla de atalho, ó, e o que que acontece? Ele está executando no mesmo lugar que foi salvo da última vez, ó. Opa, peraí. É, Ctrl Z, opa, assim, acho que é Ctrl G o código, né? Opa, e faz tempo que eu gravei o vídeo, deixa eu ver qual que era o código que tá. Ficou sem código. Peraí, Ctrl G, pronto. Então, assim, se eu aperto Ctrl G, ele executa. Aperto Ctrl G de novo, ele está sempre executando na 27. Aí, assim, eu tenho que entrar no código da macro e mudar para 26, por exemplo. Agora, sim, eu dou Ctrl G, pronto. Ele executou na 26. Eu vou ter que entrar no código da macro e mudar para 29. Pronto. Ctrl G, pronto, executou na 29. Então, é um pouco inconveniente isso, né? Então, a gente vai aprender a deixar um pouco melhor na próxima aula. Antes de ir para a próxima aula, dá a sua curtida aí embaixo, tudo, e também clica no sininho que serve para você ser notificado. Então, assim, você vai precisar estar sempre olhando os vídeos, praticando, tudo mais. Então, então é bom você clicar nesse sininho para eu publiquei um vídeo, você é notificado, e aí você vai poder estar sempre aprendendo sempre devagar e sempre, na medida que eu libero os vídeos. Então é isso aí. Então já na próxima aula vamos continuar melhorando essa macro.